Entenda, toda inimizade, todo problema seja agora, meu Pai, colocado nas mãos do Senhor. Que esta pessoa que está ouvindo e que está passando por algum problema semelhante, Deus, toma ela aqui agora. Fala com ela daqui à sua casa ou daqui para o seu trabalho. Fala com ela, Senhor. Alimenta. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa vida, Pai. Pai amado, Tu deste o Teu Filho Jesus para que pela fé no Teu Filho nós tivéssemos paz, nós tivéssemos salvação, os nossos pecados fossem perdoados, a nossa estrutura fosse renovada, as aflições, meu Deus, nós poderíamos combater elas agora pela fé, pela confiança, pela esperança, e tudo isso vai caindo por terra. Deus, tira o medo, tira aquilo que está afligindo alguém nesta hora e traz calma, traz esperança no Filho de Deus. Coloca a tua fé em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que se entregou na cruz por você e por mim, aquele que se deixou morrer na cruz, aquele que se deixou ser machucado, espancado, cuspido, batido, humilhado, preso, por amor de mim e de você. Coloca a tua esperança nele, pois é ele o enviado de Deus, ele é o enviado do Pai Celestial. Foi ele quem veio dos céus para a terra e através de Maria nasceu por meio do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo de Deus, para que se tornasse o homem e pregasse sobre o reino de Deus. E não há ninguém melhor ou alguém que conhece o reino de Deus como o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei também, Ele é o nosso Salvador também, Ele é o nosso guia, o orientador. Claro que Ele voltou para o Pai, mas Ele enviou o Espírito de Deus para que habite entre os homens na terra, para que através da voz do Espírito Santo, quando lemos uma palavra, quando ouvimos um louvor, por obra do Espírito Santo nós somos tocados e quebrantados. Ó Espírito Santo de Deus, agora atua nesse momento, vai quebrantando os corações daqueles que estão sem abrigo nesta hora, aqueles que estão passando alguns dias aqui pela própria rodoviária. Visita eles também, são filhos de Deus também, Santo Espírito de Deus. Talvez nesse momento não tenham tido alguma oportunidade que pudesse mudar de vida, mas gera neles esperança e fé, para que eles possam entender a voz de Deus aqui nesta noite, e Deus possa trabalhar, limpar, trazer esperança e confiança a todos que ouvem esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estaremos cantando com vocês. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Gente, nós temos um caldo delicioso aqui, tá? 0800. Quem quiser pode se aproximar daqui. A gente vai entoar os louvores. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz. Os amigos que nos ouvem nessa noite, com uma boa noite de salvação. Vamos estar cantando alguns hinos aqui da harpa. Quem souber, nos ajude. Vamos cantar o hino de número 15. Pessoal, pode vir servir. A irmã está aqui servindo um caldo quentinho. Qualquer pessoa que quiser, vem com muita higiene. Ela mesma serve você. Amém? Ó tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, salvar o pobre pecador. Foi na cruz,
sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez obter-me não diz, mas Senhor por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados enfim sobre minha espada da lei. Apressar por fugir em Jesus fez por ti e abrigo seguro me achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas difuso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar o pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eita glória, aleluia. Pessoal, tem caldo abençoado aqui, viu? 0800 171. Glória a Deus. Pode vir, pessoal, caldo quentinho, os guardas, vigilantes, zeladores, qualquer pessoa, motorista, cobradores, fiscais, podem aproximar-se. Jesus, gozo santo e celeste luz, Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tua clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz, Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sempre morar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz, ora vem Senhor Jesus. Que amor me
santo e celeste luz. Cristo breve o céu vencerá e consigo então me levará. Eres pecador, goza a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve o céu descerá e consigo então me levará. Glória a Jesus. (304) agora, amados. Eu vou cantar lugar desprezando todo amor. Eu vou ao Calvário pecador, sempre a voltar. Deixa as passar a mim, a desse amor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei. A nossa adorada e nos levará a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Nós a noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará. Todos nossos se sacrem, todos viverão. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei. A Jesus, minha luz, que me fez salvar. Como estou a contemplar a montanha onde a lua operar, está Jesus que estende a sua mão sobre nós. Se assim e por mim Cristo vem aqui, a face adorada de Jesus vem, com alegria amada, no céu estarei.
irmãos, eu quero ler uma palavra com vocês aqui, rapidamente. Amém. Pessoal, ainda tem um caldinho aqui. Quem quiser, pode se aproximar. Vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 13, verso 24. Fala da volta de Cristo, fala da volta de Jesus, fala da volta do Filho de Deus, aquele que já veio uma vez aqui na terra. Tá. E a palavra diz assim: mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem, Jesus Cristo, vir nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Promessa do Filho de Deus. Jesus veio a primeira vez pregar a sua palavra, pregar o reino de Deus. E a pregação de Cristo foi para toda a humanidade. E os escolhidos que esta palavra fala são todos aqueles que abraçarem a Cristo, o seu nome, o seu evangelho, os seus ensinamentos, e guardarem nos seus corações até o fim da sua vida. Todos esses que fizerem isso, o próprio Cristo está falando, a Bíblia está falando que Ele vai vir, e Ele enviará os seus anjos para buscar os seus escolhidos. Amados, uma promessa igual a essa é só uma vez mesmo, porque Jesus já se entregou na cruz, Jesus já se doou por nós. Nós precisamos entender que a primeira vinda de Cristo foi para nos ensinar sobre o reino de Deus. Então nós precisamos compreender que a sua palavra é para a nossa libertação, é para livramento da nossa vida, da condenação eterna. Nós precisamos entender isto. Aqui no próprio capítulo 13, no verso 19, diz assim, porque naqueles dias haverá uma aflição tão qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Aqui está falando de uma aflição no fim dos tempos. Aqui está falando também, podemos colocar, de uma aflição de quem já morreu e não se entregou para Cristo. Aqui está falando de uma aflição de alguém que não tem mais a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos dele enquanto estamos vivos. Se viermos a perecer, morrer, mas morremos em Cristo, e a palavra dele é verdadeira. Ele diz que quando vier, nem a morte poderá nos segurar, porque só morreremos o corpo, mas a alma e o espírito permanecerá vivo em Cristo Jesus. No verso 20 ele diz também: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, dos que se entregaram para Cristo, Ele abreviou esses dias. Temos percebido que os dias estão mais curtos, a semana está muito rápida, o mês, o ano. Isso é promessa de Deus, é propósito de Deus, porque talvez nós não conseguiríamos resistir ao mal desse mundo, desse século, desse império. Temos vivido de situações difíceis. Tem pessoas que estão passando por aflições que nós não conseguimos nem imaginar. Às vezes você tem a seu quarto, a sua cama, a sua casa, mas outros não têm isso. Não tem trabalho, não tem conforto, não tem família. Talvez um vício, por uma hora ou outra, que entrou na sua história, na sua vida, no seu caminho, lhe prendeu, e ele não tem mais força para voltar para a sua casa.
Mas o Senhor está dizendo que Ele abreviou os tempos por amor de nós. Então essa palavra ela serve para os guardas, para os vigilantes, para os motoristas, passageiros, os que estão se abrigando pela rodoviária, os lojistas, a todos nós. Precisamos de Cristo, precisamos de Deus, precisamos ler a sua palavra, precisamos conhecê-lo, porque só Ele pode nos ensinar o caminho que nos levará ao Pai. É o Filho que é o caminho para a humanidade, é o Filho que é o caminho para a nossa libertação, é o Filho de Deus, o Cristo enviado do Pai. Só Ele pode nos dar a salvação. No verso 22 diz assim, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí Jesus diz no 23, estai pois de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Então o Senhor Jesus está falando para nós que Ele já nos falou do que vai acontecer. Muitos enganadores, muitos caminhos que se fala no nome de Deus, mas o caminho que te leva à salvação, que pelo menos que é prometido pela Bíblia Sagrada, é Jesus. Nós não estamos inventando e nem criando nenhum livro aqui na terra. Estamos falando de um livro que tem rompido séculos, tem rompido o mundo inteiro, barreiras e mais barreiras, fronteiras, e tem entrado nos países para esclarecer ao mundo que há uma chance de salvação através de um homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Continuaremos aqui. Quero chamar o irmão Cássio para uma oportunidade, em nome de Jesus. Depois o irmão Eduardo trará uma palavra. São dois. Daqui a pouco vem o Ministério Louvor. Somos nós. Depois Vamos colocar dentro para fora. Som dois, som. Dá mais um. Som dois, som. Aí tá bom. Ré maior aí. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade que a se viver.
passo. Oh, quanto almejo seguir os teus passos, para não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, para chegar. Graça e paz, amém? Glória a Jesus. Graça e paz a todos os que estão aí sentadinhos, que estão esperando o seu horário, o seu ônibus, tá? Glórias a Deus. Deus está falando através de cada mensagem, de cada louvor, de cada palavra, né? E que vocês possam levar em seus corações essa palavra que salva, que liberta, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que é a salvação para todo homem, amém? E prosseguindo aqui, tem um ditado do mundo que se fala: a esperança é a última que morre, mas para nós que cremos em Jesus Cristo, a nossa esperança, ela é viva. Então mantenha essa esperança viva no seu coração, porque essa esperança nunca vai morrer, ela é eterna, e essa esperança há de voltar, e essa esperança é o Senhor Salvador Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor aqui em Lamentações 3, no versículo 22: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se nós estamos de pé, se nós caminhamos, se nós temos saúde, é por causa da misericórdia do Senhor. Nós somos falhos, temos erros, mas nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que quer abraçar o homem, é um Deus que conhece a fragilidade do homem. Ele conhece tudo como o homem pensa, e muitas vezes não damos ouvidos à voz de Deus. Por isso que a palavra é pregada para que nós possamos olhar para Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre, e a cada manhã ela se renova. Ela se renova e você levanta e tem força para caminhar, tem força para trabalhar, tem força para levar seu sustento para a sua casa. E isso é a misericórdia de Deus, é a graça viva que hoje está entre nós. Então nós temos que dar ouvidos, nós temos que dar um passo para nosso Deus. A misericórdia de Deus para nós é muito importante. Temos erros, nós falhamos,
mas o Senhor quer nos abraçar a cada momento da nossa vida. E se você se sente mal, se você está passando por um problema, tenha sua esperança no Senhor, porque Ele, sem você saber, Ele está perto de você. Então só é abrir seu coração. Abra seu coração para Cristo. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele transformar a sua vida, assim como Ele mudou as nossas vidas também. Se nós estamos aqui é porque Ele nos amou primeiro. E o Senhor te ama também. Nunca se esqueça disso. O Senhor está de braços abertos para ti. Independentemente do seu problema, da sua aflição, da sua angústia, tenha Ele como seu refúgio, como a sua fortaleza. Não se refugie em vícios, em coisas erradas, no homem. Não, se refugie em quem? É nesse Deus maravilhoso. Ele tem o melhor para ti, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para cada um de nós. Porque os vossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito mais altos, e Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, que vocês levem essa palavra e tudo o que está se fazendo aqui em vossos corações. Que Jesus abençoe seu lar e a sua família. Que o Senhor dê saúde e dê força. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. E vamos prosseguir aqui, louvando e adorando a esse Deus maravilhoso, que merece toda a honra e toda a glória. E não esqueça que temos aqui também um caldo feito com muito amor e muito carinho pelas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Meus amigos ouvintes da Palavra de Deus, é com muita alegria em nossos corações que aqui estamos nós para agradecer, enaltecer, exaltar o nome santo de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz, amigo ouvinte da Palavra, que o Senhor Jesus esteve na cruz do Calvário um dia, dá a mim e a você a salvação eterna. Um dia vivia eu afundado ao mundo de drogas, perdido na cocaína, na maconha, no crack. Mas um dia a palavra de Deus, ela mesma afirmando em João 8,32: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. E se pois o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, se você está escravo de algum pecado que por sua vez deixa você a sofrer os seus desejos da carne, em João 8,32 está a receita: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se pois o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Deixe o Espírito de Deus te libertar nessa noite. A Bíblia diz que quem ouve as palavras de Deus, esse tal é do Senhor Jesus. Vamos cantar esse hino que tem meu título: Quero que valorize o que você tem. Eu quero aqui dizer a você, nós valorizamos tantas coisas em nossas vidas, talvez coisas fúteis, coisas passageiras, coisas que por sua vez vai ficar para trás, mas não valorizamos a presença do Espírito Santo de Deus. Valorize nessa noite a presença do Espírito de Deus. Vamos louvar o Senhor com esse louvor, é o título: Quero que valorize o que você tem. Tu é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, angustiado nesse seu complexo interior.
você. E você tem que falar. O Santo está com você. Espírito Santo move em você. Você tem que falar. Espírito Santo se move em você. E você Você tem um grande valor, amigo ouvinte, na palavra. Jesus, Ele lhe deu esse valor, dando a vida dele na cruz do Calvário por tua alma. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. O Ministério de Louvane vai estar apresentando agora. Glória a Deus, aleluia. Amém? Ei, oi. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim. Assim Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para
você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Olha bem, esse dia Deus se viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Olha, amigo, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo.
oportunidade de estar com o irmão Tim, nosso preleitor dessa noite. Que o Senhor deixe o Senhor te usar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que reina, daquele que é poderoso, daquele que é misericordioso. Louvado o nome daquele que é o bom pastor, mediador, luz do mundo. Louvado seja o nome daquele que é a pedra angular, autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é o eu sou. Louvado seja o nome daquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Louvado seja o nome daquele que é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja o nome de Jesus. Só Ele reina, só Ele opera, só Ele faz milagre, só Ele é que restitui. Neste momento nós louvamos a Deus pela feliz e rica oportunidade de estarmos reunidos para louvar o nome de Jesus. Sabemos que adoração é isso que estamos fazendo, não somente um louvor, mas pregar a palavra, glorificar o nome dele, porque ele é justo e poderoso. Neste momento, a vocês que não estão vendo nós, mas estão ouvindo essa palavra, saiba que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Neste momento eu quero deixar aqui uma palavra na primeira epístola universal do apóstolo João, que diz lá, 1 João no capítulo de número 1, versículo 5, e diz a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissemos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos, e a sua verdade e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus fala: essa é a verdade que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nele. Quer dizer que Deus é luz. Se não há trevas nele, nós que somos filhos de Deus também não possamos andar em trevas. Quando que andamos em trevas? Quando nós deixamos de perdoar, quando nós levamos uma amargura no coração, quando nós deixamos de perdoar aquele que deve ser perdoado, mesmo que a nossa atitude seja perdoar, mesmo que nós fomos magoados, mas nós devemos fazer algo que fala lá em Tiago, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou melhor,
diz a palavra do Senhor para a gente não levar nenhuma raiz de amargura em nossos corações. Quando eu disse essa palavra, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, perdão, está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21. Então, neste momento que estamos aqui, nós devemos conscientizar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a palavra do Senhor lá em Tiago, ele comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que bem, irmão Elton, que eu tenho que fazer? Primeiramente, existem muitos os bens que nós precisamos fazer. Nós devemos perdoar. Quem aqui que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu posso pecar em pensamento, eu posso pecar em atitude, eu posso pecar em palavras, mas fiel aquele que é justo quando reconhece o seu pecado. A palavra de Deus fala: aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo, porque todos nós carregamos um certo pecado. Talvez as pessoas pensem que o pecado da idolatria é somente você adorar a imagem. Talvez a pessoa pense que o pecado é ser somente idólatra, mas não. Existem vários tipos de idolatria. Quando a pessoa começa a postar a sua imagem na rede social, ele está sendo idólatra de si mesmo. Quando a pessoa dá valor mais no seu carro do que na esposa, ele está sendo idólatra de um automóvel. Quando a pessoa está dando mais atenção ao dinheiro e à palavra de Deus, ele está sendo idólatra. O problema não é o dinheiro no bolso, o problema é o dinheiro no coração. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Quantos passaram por essa terra e perderam a sua salvação por causa da fama, por causa daquilo que levou para a cabeça e deixou a presença de Deus. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando Jesus diz essa palavra, ele quer dizer: não vai faltar a comida, não vai faltar o que beber, não vai faltar o que comer. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Romanos 14:17, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Sabe, irmão, não é o álcool que te traz alegria, não é a droga que te traz alegria, ou melhor dizendo, não é você que consome o álcool, é o álcool que te consome. Não é você que consome a droga, é a droga que te consome. Quem fala aqui é um ex-drogado, é um ex-cheirador de cocaína, de maconha. Essas farmácias que estão aqui, os farmacêuticos podem até comprovar as drogas que estão aí, que são drogas que muitos compram. E eu comprava Benzitrate, Benflogin, Artane, Bentil, todo tipo de droga. Eu entrava numa farmácia dessa e comprava para quê? Para pensar que minha alegria estava nas drogas. Mas não. Quando nós lemos em João 8:32, a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então foi essa verdade que me libertou. Eu era também um idólatra. Eu vivi no espiritismo 25 anos. Se você me perguntar hoje, exatamente agora, o que eu aprendi naquele lugar, sinceramente eu vou falar para você: nada. Não aprendi nada. Porque primeiramente distorce o evangelho.
colocado outro evangelho dizendo segundo evangelho, segundo o Espiritismo. E Paulo fala: se houver outro evangelho, que seja anátema. Quer dizer, existe só um evangelho, existe só uma palavra de Deus, essa que é mais poderosa que espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, ela é apta para dividir os pensamentos e intenções do coração. Então é essa palavra que ela é eficaz. Aí o sujeito fala bem assim: mas foi escrita pelo homem. Claro, Deus tinha que usar alguém, mas foi por homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Espírito Santo. Aleluia. Se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, você pode dizer que tem Deus, mas não tem comunhão com Ele. Você não ora, você não se consagra, você não tem uma vida de oração com Deus, você não é amigo de Deus, você não tem intimidade com Deus. E se dissermos que fazemos isso e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observa só: se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus, quem Ele é? Ele é luz do mundo. E nós também, pela palavra de Jesus, nós somos luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. A palavra do Senhor diz: quando nós temos comunhão com Ele, a justiça de Deus prevalece em nossas vidas. Você pode até procurar um advogado, você pode até procurar um juiz, mas o juiz é o Senhor, o advogado fiel é o Senhor. Só Ele pode entrar na tua causa. Você entra no escritório de uma advocacia, você entra no escritório de um juiz, de um advogado, você vê vários arquivos ali, você vê várias papeladas de processo ali. Mas quando Ele quer entrar com justiça, quando Ele quer entrar com providência na sua vida, num montoado de papel, Ele pega o seu processo, coloca em cima da mesa, e o Senhor dos Exércitos é que processa, é que desarquiva, é que cancela tudo aquilo que está cancelado na sua vida e te dá vitória em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Neste momento tem pessoas aqui no nosso meio que precisa neste momento reconciliar com o Senhor. Neste momento tem pessoas aqui em nosso meio que precisa aceitar hoje Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Isaías, na palavra do Senhor, Isaías 55:6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Este é o momento propício. Se você quer vir aqui receber uma oração, se tocou no teu coração hoje, neste momento, de reconciliar com o Senhor, você pode se aproximar deste local, que aqui tem homens e mulheres de oração para orar pela sua vida, para que você venha confessar Jesus como Salvador da sua vida.
Os dias são maus. Não deixe para amanhã o que se pode ser feito hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Talvez hoje, talvez daqui a pouco, eu possa ter um infarto fulminante. Talvez eu tenha, talvez um acidente, e minha vida seja levada por Jesus. Mas morrer com Cristo é lucro. Mas morrer sem Cristo é uma tragédia. O céu existe, o inferno também, o destino da viagem. Quem escolhe é você. Então neste momento, não quero aqui fazer pressão para você se aproximar de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não existe atalho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. É Ele que te dá vida, é Ele que vai te tirar desse lamaçal, é Ele que vai tirar dessa tribulação. Você que hoje acordou triste, você que hoje acordou abatido, essa tristeza não é sua. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas sim contra principado, potestades. Então neste momento, a você que está pegando a sua condução, a você que neste momento está ouvindo essa palavra, confesse Jesus como Salvador da sua vida. Neste momento, nós viemos em nome de Jesus aqui te fazer um convite, assim como Jesus fez aquele convite, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha só, Jesus quer tirar esse fardo, Jesus quer tirar essa sobrecarga. Sobrecarga quer dizer sobrecarga espiritual, esse peso que está sobre ti, esse fardo pesado. Neste momento, independente de você não vir aqui, tem pessoas que é tímida, mas sabe que a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o céu. Ter vergonha é uma coisa, mas ser tímido é outra coisa. Então a você que está no seu estabelecimento, a você que está sentado aí no banco da rodoviária, a você que está ouvindo essa palavra, neste momento, aonde quer que você se encontre, feche seus olhos, e neste momento, repita essa palavra comigo no seu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que vai confessar Jesus como Salvador, porque numa certa ocasião estava eu na rodoviária do Plano, e ali um cobrador de ônibus, ele aceitou Jesus, mesmo trabalhando. Em outras ocasiões também, estamos ali na 33 do setor leste, e uma senhora dentro da sua casa aceitou Jesus. Isso nós sabemos porque ela foi até a igreja e confessou que estava ouvindo a palavra que vinha da rua, e ela confessou Jesus como Salvador. Em nome de Jesus, neste momento, feche seus olhos e você vai repetir essa palavra no seu coração. Mas primeiramente eu quero aqui fazer oração com os irmãos, para que todo impedimento saia, para que toda ordem maligna saia, para que todo pensamento negativo saia neste momento. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, venha sobre este local, Senhor. Pedir ao Senhor que toda potestade, todo principado saia deste local em nome de Jesus. É pelo poder do Teu nome, é pelo poder da Tua misericórdia que estamos aqui a clamar, Jesus. Pelo Seu poder, pela Sua misericórdia, por esses que estão aqui, precisam aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador. Deus, neste momento, tira todo o fardo, tira todas as escamas dos olhos, tira tudo aquilo, tira todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus. E diz assim, meu amigo, em nome de Jesus, a você que vai repetir essa palavra, você diz: Senhor Jesus, neste momento
diante de Ti, eu venho pedir que retire de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor Jesus, hoje, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades. Senhor Jesus, eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Senhor Jesus, neste momento, eu confesso e aceito o Senhor como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu volto ao primeiro amor. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A você que confessou Jesus, primeiro passo, voltar às escrituras sagradas, procurar uma igreja, mas tem que ser a igreja que tem a escola bíblica, a igreja que tem culto de doutrina, a igreja que ora em nome de Jesus. Esse é o primeiro passo, amém? E outro passo importante, a comunhão com aquele que é poderoso e reina em nossas vidas, amém? Eu louvo a Deus por essa feliz oportunidade, e a todos vocês que possam neste momento louvar ao Senhor Jesus Cristo com a salva de palmas, adorar Ele com a salva de palmas. Tenha uma boa viagem em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova
chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu lembrei desse amor, mais que tudo eu confiei. Eu confio nesse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo eu confio. Confio que esse amor tem poder pra curar Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. São dois. Mais uma vez, saúde, amada igreja que eu passei, amém? Daqui a pouco estaremos encerrando. Ré maior aí. Todo aquele que entrega seu caminho, Senhor, está sempre sorrindo, em tudo que faz, sempre é vencedor. Não tem medo de nada, a batalha é lutar. Nunca perde uma luta, porque Jesus Cristo é o seu general. Com Jesus a vitória, é a Bíblia quem diz. Todo aquele que vem a Jesus é feliz. Com Jesus a vitória,
Pessoal, boa noite a todos. Estamos encerrando agora. Queremos fazer uma oração de encerramento e abençoar também a todos que estão ficando. Nós já estamos voltando para os nossos lares, para as nossas igrejas, mas queremos desejar a vocês, a todos, uma boa noite, uma boa viagem. Que Deus guie, que Deus sustente, que Deus trabalhe nos vossos corações. Não tenham medo e nem vergonha de Cristo. Ele morreu na cruz para nos tirar da condenação eterna. Há uma condenação que já está posta desde quando Adão pecou, né, da criação do homem. Pecaram contra Deus e daí em diante o pecado nasceu. E a partir de que todos que estão gerados já nascem no pecado, porque é feito de um homem e de uma mulher. Então pedimos a vocês que meditem na palavra, procurem uma igreja mais próxima, leiam a Bíblia, busquem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, conhecer esse Deus maravilhoso. Oi. Senhor Deus e Pai, abençoa cada um dos passageiros, a cada um das pessoas que estão passando a noite aqui na rodoviária. Abençoa, Deus querido, os motoristas, abençoa os lojistas, os guardas, os seguranças, os zeladores, né? Toda a igreja que está aqui presente, que se propôs estar aqui hoje, prestando esse culto ao Senhor, né? E levando a esperança a este povo. Deus abençoa, nos leva em paz, nos guarda, nos...